O cheiro de poeira e papel antigo era o único conforto de Sofia. Lá fora, o novembro de São Paulo derretia em um calor úmido de 38 graus. Aqui dentro, na cripta da biblioteca do mosteiro abandonado, era fresco. Era silencioso. Sofia passava os dedos delicados sobre a lombada de um livro do século XVIII, o couro rachado como pele de um réptil antigo. Ela era uma restauradora. Ela consertava o que o tempo quebrou. Ironia. Ela que não conseguia consertar a si mesma. O celular vibrou na mesa de madeira. Uma mensagem de sua avó, a única família que lhe restara. Sofia, não se esqueça da entrevista de emprego. O seguro não vai durar para sempre. A casa precisa de conserto. Sofia suspirou. A entrevista era para um trabalho de arquivista em um banco. Um túmulo de arquivos cinzentos. Longe de seus livros, longe de sua arte. A verdade era que a casa da avó não precisava de conserto. Ela estava caindo aos pedaços, assim como a pequena fortuna da família, perdida décadas antes em um acidente nebuloso que a avó se recusava a discutir. Um silêncio. Um nó. Ela estava prestes a responder quando o ar mudou. Primeiro foi o silêncio. O zumbido distante da cidade parou. Depois o cheiro. Não mais de poeira, mas de ozônio e terra molhada. E então, a escuridão. O céu, visível pela clarabóia alta, passou de um cinza quente para um verde doentio em segundos. E o som. Um rugido. Como um trem de carga vindo do céu. A tempestade de granizo que atingiu o mosteiro não foi uma tempestade. Foi um ato de violência. O estrondo da porta principal da biblioteca sendo arrombada pelo vento foi tão alto que Sofia gritou. O vento e a chuva invadiram o salão. E com eles, um homem. Ele não entrou. Ele foi jogado para dentro pela tempestade. Ele rolou pelo chão de mármore, encharcado, o terno caro rasgado, o cabelo preto colado ao rosto. Sofia congelou, agarrada a um livro. O homem se levantou. Ele era alto, e mesmo em desordem, havia uma aura de poder nele. Uma aura fria. Ele era Bruno. Ele não deveria estar ali. Ele deveria estar no centro da cidade, em uma sala de reuniões com ar-condicionado, finalizando a compra daquele exato terreno. Quem é você? Ele rosnou, a voz áspera, tirando o cabelo molhado dos olhos. Seus olhos eram de um cinza tempestuoso, e por um segundo, pareceram tão perigosos quanto o céu lá fora. Eu trabalho aqui. A biblioteca, gaguejou Sofia. Esta propriedade está condenada, disse Bruno, olhando ao redor com desprezo, embora seu olhar tenha se demorado nela por um segundo a mais do que o necessário. O que você ainda está fazendo aqui? Estou salvando o que posso. Ninguém pode salvar isso. Ele foi até a porta, tentando fechá-la contra o vento uivante. O granizo quebrou a clarabóia. O gelo choveu sobre eles. Instintivamente Bruno agarrou Sofia pelo braço e a puxou para baixo de uma das pesadas mesas de carvalho. Eles caíram juntos, próximos demais. O mundo lá fora era um caos de vidro quebrando e vento rugindo. Aqui embaixo na penumbra havia apenas o cheiro de chuva, poeira e o calor que irradiava dele. Eles estavam ofegantes. Bruno olhou para ela, o desprezo dando lugar a algo mais. Confusão. Ele começou, a voz mais baixa. Eu sinto muito. Você está bem? Estou, disse ela. O braço dele ainda estava em volta dela. Nenhum dos dois se moveu para quebrar o contato. O ar entre eles ficou pesado, elétrico, mais perigoso que a tempestade. Eu sinto que te conheço, ele sussurrou, e a confissão pareceu arrancar algo dele. O coração de Sofia disparou. Um arrepio que não tinha nada a ver com o frio percorreu sua espinha. Aquele sonho. O sonho que ela tinha desde criança. Um homem no escuro, uma sensação de queda, e esses mesmos olhos cinzentos. É impossível, ela sussurrou de volta. A tempestade parou, tão abruptamente quanto começou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O sol apareceu, iluminando a destruição da biblioteca. O momento estava quebrado. Bruno se afastou primeiro, levantando-se e ajeitando o terno. A fachada fria estava de volta. A inspeção foi concluída. Este lugar vai virar pó em uma semana. Saia daqui. Ele se virou e saiu pela porta quebrada, sem olhar para trás. Sofia ficou tremendo, não de medo, mas de reconhecimento. Mais tarde naquela noite, ela chegou em casa. A avó, uma mulher de olhos escuros e costas retas, estava sentada na penumbra da sala de estar, que cheirava a mofo e memórias. A tempestade foi terrível, disse Sofia, ainda abalada. Eu fiquei presa na biblioteca. Você não devia ir lá. Aquele lugar. É amaldiçoado, disse a avó, a voz baixa. Eu não estava sozinha. Um homem da construtora. O nome dele era Bruno. A xícara de chá na mão da avó tremeu. O som da porcelana batendo no pires foi o único som na sala. Bruno, repetiu a avó, a voz um fio.
Sim, ele foi estranho. Eu senti como se... A avó levantou-se. Ela foi até um armário antigo, abriu uma gaveta que Sofia nunca tinha visto aberta, e tirou uma caixa de metal enferrujada. Você sonha com um homem caindo, não é, Sofia? Disse a avó, as mãos tremendo enquanto abria a caixa. Como você sabe? A avó tirou uma única fotografia, amarelada e rasgada ao meio. A metade mostrava um homem jovem rindo. Porque eu sonhava também, disse a avó, os olhos cheios de um ódio antigo. Até o dia em que ele morreu. E eu vi quem o empurrou. Ela virou a foto. Nas costas, 2 palavras estavam escritas com uma caligrafia desbotada: assassino e um sobrenome. O mesmo sobrenome de Bruno. O mestre das 7 assente, satisfeito. A voz está definida. A produção pode continuar. Perfeito. Francisca dará vida à alma desta história. A voz dela irá carregar o peso do silêncio que estamos prestes a quebrar. Ele pega nas páginas do roteiro. A luz na sala diminui, focando apenas nele. A tempestade lá fora passou. Mas a tempestade que acabou de começar dentro de Sofia, essa vai destruir mundos. Aqui está a parte 2. O nó do silêncio. Parte 2. As palavras da avó caíram sobre a sala mofada como pedras numa sepultura. Assassino. E o sobrenome de Bruno. Sofia sentiu o ar abandonar a sala. O sangue fugiu-lhe do rosto, deixando-a com o mesmo frio que sentirá na biblioteca. O homem cujos olhos ela reconhecera de seus sonhos, o homem cujo toque acidental tinha acendido algo nela, era o herdeiro do homem que destruíra sua família. Não, não pode ser, sussurrou Sofia, recuando da fotografia como se esta queimasse. Avó, isto é uma loucura. Loucura. A voz da avó era baixa e cortante como vidro partido. Loucura foi o que eles fizeram conosco. O teu avô, ele não morreu num acidente. Ele foi empurrado. Pelo avô dele, Sofia sentia-se tonta. Pelo pai dele, corrigiu a avó, os olhos negros fixos no passado. O fundador daquele império. O teu avô e ele eram sócios. Parceiros. Amigos. O teu avô desenhou a fundação daquele mosteiro, não para ser uma biblioteca, mas a sua obra-prima. E aquele homem roubou-lhe tudo. O projeto, o crédito e a vida. Empurrou-o do andaime mais alto. O nó na garganta de Sofia apertou-se. O silêncio que a sua família guardara por décadas era, afinal, um grito sufocado. Por que é que nunca me contaste? Perguntou Sofia, as lágrimas a surgirem quentes e furiosas. Para te proteger, gritou a avó, levantando-se. Para que este nome não te amaldiçoasse como me amaldiçoou a mim. Para que pudesses viver sem um nó no teu pescoço. Mas o destino é um cão sarnento. Ele trouxe o filho do assassino de volta ao lugar do crime. E pô-lo no teu caminho. A avó agarrou nos ombros de Sofia, as suas unhas finas cravando-se-lhe na pele. Tu vais ficar longe dele, Sofia. Tu vais esquecer aquela entrevista no banco. Vais largar aqueles livros velhos. Nós vamos embora desta cidade. Juras-me? Sofia olhou para o rosto da sua avó, um mapa de dor e orgulho perdido. Ela devia dizer que sim. Devia fugir. Mas a imagem dos olhos cinzentos de Bruno, a sensação de reconhecimento, lutava contra o ódio que lhe estava a ser exigido. Eu preciso de ar, gaguejou ela, afastando-se da avó e correndo para a porta para a noite quente e úmida. Do outro lado da cidade, no pentose de vidro e aço que pairava sobre São Paulo, Bruno estava de pé sob um chuveiro de alta pressão, a água tão quente que quase queimava. Mas não conseguia tirar o frio de cima dele. O frio da biblioteca. Ele saiu, o vapor a segui-lo. O seu apartamento era o oposto do mundo de Sofia, minimalista, tecnológico e estéril. Não havia livros antigos, apenas ecrãs. Ele pegou num copo de uísque. A mão tremia ligeiramente. Que raio foi aquilo? Disse ele para o silêncio. Não era a tempestade. Era ela, a rapariga na poeira. O seu cheiro, papel velho, limão e algo mais, algo como casa. E o seu toque. Quando o granizo caiu e ele a puxou por um segundo, o ruído constante na sua cabeça, a pressão do pai, os negócios, a compra do mosteiro, tinha parado. E os olhos dela. Ele tinha se afogado neles. O seu telemóvel tocou. O ecrã iluminou-se. Pai. Bruno respirou fundo, endireitou os ombros e atendeu. A fachada estava de volta. A tempestade atrasou as coisas. A voz do pai era impaciente, como roçar de metal. Não. Apenas alguns danos estruturais no local. Nada que não possamos demolir, respondeu Bruno, a sua voz agora controlada. Ótimo. O terreno é nosso. Quero as máquinas lá amanhã. E Bruno? Sim, pai? Fica longe daquela biblioteca. Não quero que te apegues a essa pilha de entulho como teu avô fez.
Ele quase nos custou tudo por causa daquele projeto idiota e do sócio sentimental que arranjou. Bruno gelou. Sócio? Pensei que o avô tivesse começado sozinho. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa fria. Foi o que eu disse. Sozinho. Derruba aquilo, Bruno. Apaga-o. A chamada terminou. Bruno ficou a olhar para o ecrã. Sócio sentimental. Por que o pai lhe mentiria sobre algo tão pequeno? Ele foi até o seu computador, abriu os arquivos da empresa. A compra do mosteiro. Procurou os registros antigos. Quase tudo estava selado, digitalmente perdido. Mas ele encontrou uma referência. Um processo judicial antigo dos anos 80. Disputa de parceria. O processo fora abruptamente retirado. O motivo: morte acidental do requerente. O nome do requerente, o mesmo sobrenome de Sofia. Bruno sentiu o uísque subir-lhe pela garganta. Era uma coincidência. Tinha de ser. Mas de repente a necessidade de haver outra vez de confirmar tornou-se mais urgente do que a demolição. Sofia não voltou para casa. Ela caminhou pela cidade noturna, a cabeça a latejar. O passado e o presente estavam em guerra dentro dela. O ódio da sua avó contra o reconhecimento inexplicável que sentirá. Ela encontrou-se de volta ao mosteiro. A lua cheia iluminava os estragos da tempestade. O portão de ferro estava torcido, aberto. Ela entrou. Ela precisava de respostas. Precisava de ver o lugar onde tudo tinha acontecido. A biblioteca estava destruída. Livros encharcados, vidro partido por todo lado. Mas no meio do caos, o livro que ela estava a restaurar jazia no chão, aberto numa página específica. Era um diário de construção do mosteiro, um que ela nunca tinha visto antes. Ela pegou nele, as mãos trêmulas. A caligrafia era elegante. Era o diário do seu avô. Ela leu à luz da lua que entrava pela claraboia partida. 14 de novembro. O meu sócio está a mudar. Ele fala mais em lucros do que em beleza. Ele quer cortar custos na fundação. Eu disse-lhe que era perigoso, que o solo não aguentaria. Ele riu-se. Ele disse que acidentes acontecem. Sofia sentiu um arrepio. Ela virou a página. 15 de novembro. Ele quer encontrar-se comigo no andaime esta noite. Sozinho. Sinto um nó de silêncio no meu peito. Se eu não voltar, um som. O ranger de gravilha lá fora. Sofia apagou a lanterna do telemóvel, mergulhando na escuridão. O seu coração batia-lhe na garganta. A porta principal da biblioteca abriu-se com um rangido. Uma silhueta contra a luz da lua. Era muito alto para ser um segurança. Era Bruno. Ele estava parado no limiar, a olhar para a escuridão onde ela estava escondida. Eu sei que estás aqui, disse ele, a voz a ecoar no salão destruído. Eu precisava de te ver. Sofia. O mestre das 7 acena lentamente. O SS é o som do fôlego preso na escuridão da biblioteca. A presa e o predador? Ou seriam dois fantasmas? Estão no mesmo lugar. O público exige o confronto. Eles estão no epicentro do passado. O ar está pesado, não com a poeira, mas com o não dito. O silêncio precisa ser quebrado. Que a luz da lua ilumine o próximo ato. O nó do silêncio. Parte 3. A escuridão da biblioteca era uma aliada frágil. Sofia estava encolhida atrás de uma estante caída, o diário do avô pressionado contra o peito. Cada batida de seu coração parecia ecoar no salão destruído como um martelo. Ela o ouviu dar um passo para dentro. O som dos seus sapatos caros no mármore coberto de vidro quebrado. Sofia, eu não vou te machucar. A voz de Bruno era baixa, mas cortava o silêncio. Eu vi seu nome. Nos arquivos. A disputa. Ele sabe. O pânico de Sofia se misturou com uma faísca de raiva. Ele vinha aqui, o herdeiro do assassino, para quê? Se desculpar? Ou para terminar o que seu pai começou? Eu não sei do que você está falando, ela respondeu, sua voz saindo mais forte do que ela esperava. Ela permaneceu escondida. Houve uma pausa. Ela ouviu se mover para a esquerda, contornando os destroços. Por favor, não, disse ele. Meu pai me disse para demolir este lugar amanhã. Apagar tudo. Ele parou. Ele mencionou um sócio sentimental. E então eu encontrei o nome da sua família. Um processo de morte acidental. Retirado. Ele não foi um acidente, a voz de Sofia tremia. Ela não podia evitar. A verdade era um veneno que precisava sair. Bruno parou de se mover. A silhueta dele estava a poucos metros dela, recortada contra o buraco da claraboia por onde a lua brilhava. O que você está dizendo? Ele perguntou. O ódio de sua avó subiu pela garganta de Sofia. Ela se levantou, o diário ainda em sua mão. Estou dizendo, ela cuspiu, que seu pai, ou seu avô, que diferença faz? Construiu seu império sobre o corpo do meu. Ele o empurrou. Daqui.
Os olhos de Bruno se arregalaram. Ele não parecia chocado, parecia devastado. Como se ela tivesse acabado de confirmar seu pior medo. Ele deu um passo em direção a ela. Não chegue perto. Ela gritou recuando, pegando um pedaço de madeira quebrada do chão, um resto de cadeira, e o erguendo como uma arma improvisada. Bruno parou, erguendo as mãos. Sofia, eu não sabia. Eu juro. Desde a tempestade, hoje à tarde, eu não consigo parar de pensar em você. Naquele momento, parecia. O quê? Ela zombou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Destino? É isso que você sente? O herdeiro voltando à cena do crime? Você sente o sangue do meu avô nas suas mãos? As palavras o atingiram como um golpe físico. A fachada fria de CEO quebrou, e o homem que restou parecia tão perdido quanto ela. Eu não sei o que eu sinto, ele admitiu, a voz rouca. Eu só sei que meu pai mentiu para mim. Minha família inteira é uma mentira. E quando eu te toquei, foi a primeira coisa real que senti em anos. A confissão dele pairou no ar, desarmando-a mais do que qualquer ameaça. O pedaço de madeira em sua mão pareceu mais pesado. O que era aquilo? Um jogo? Uma tática de negócios para conseguir o terreno? Eu quero que você saia, ela disse, a voz mais baixa, mais firme. Eu vou, disse ele. Mas antes, eu preciso saber. O que você tem aí? Ele apontou para o livro que ela segurava. A verdade, disse ela. O diário do meu avô. A última entrada. Ele não pediu para ler. Ele apenas assentiu, os olhos cinzentos fixos nos dela. Sofia, as máquinas chegam ao amanhecer. Meu pai não vai parar. Ele não vai me ouvir, não depois disso. Então eu vou impedi-lo, disse ela. Como? Acenando com um diário de 40 anos? Eles vão enterrar você junto com este lugar. O medo voltou frio e paralisante. Ele estava certo. O que ela poderia fazer contra o poder deles? Bruno deu um passo cauteloso. Me dê uma noite. Eu vou para o escritório. Vou cavar. Vou encontrar algo. Uma prova que eles não possam enterrar. Mas você tem que sair daqui. Você não está segura. Eu não vou a lugar nenhum sem este diário, disse ela, agarrando-o. Então venha comigo. A proposta era insana. Ir com ele? O inimigo? Mas olhar para ele agora, ela não via o monstro que sua avó pintou. Ela via um homem preso na mesma teia de mentiras que ela. Eu não posso, ela sussurrou. Tudo bem. Ele pareceu tomar uma decisão. Ele tirou o celular do bolso. Abriu a câmera. Leia. A última página. Leia em voz alta. Sofia hesitou. Se eu vou lutar contra meu pai, disse ele, eu preciso ouvir a voz do homem que ele matou. Com as mãos tremendo, à luz da lua, Sofia abriu o diário. Ela encontrou a página. Ela leu. Se eu não voltar, saiba que eu não caí. Eu fui empurrado. E o nó do silêncio que minha família terá que carregar. Que um dia ele seja desfeito pela verdade. Que Deus tenha piedade da alma dele. E da minha. Bruno gravou tudo. A voz dela tremendo. O som do vento uivando pelos vidros quebrados. Ele baixou o telefone. Seus olhos estavam brilhando. Obrigado. Ele se virou para sair. Bruno, ela o chamou. Ele parou no limiar da porta. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. É sua família. Seu império. Ele olhou para ela por cima do ombro, e a fachada fria deu lugar a uma vulnerabilidade que partiu o coração dela. Porque eu acho que meu avô não foi o único sócio sentimental, disse ele. Eu não quero ser o herdeiro de uma mentira. E eu preciso saber se aquele momento debaixo da mesa foi real. Ele se foi, deixando-a sozinha na biblioteca destruída com o diário, a gravação e um coração em guerra consigo mesmo. Sofia correu para casa, a adrenalina correndo em suas veias. Ela precisava contar à sua avó. Ela irrompeu pela porta da frente. Avó, eu tenho a prova. Eu tenho. Ela parou. A sala estava revirada. Gavetas abertas, papéis no chão. E sua avó estava caída perto da lareira, imóvel. A caixa de metal enferrujada que continha a fotografia rasgada estava aberta e vazia ao lado dela. O mestre das 7 inspira profundamente, como se sentisse o cheiro de mofo e perigo vindo do roteiro. Ele faz um sinal. As luzes do estúdio diminuem. Apenas uma luz ilumina a página. A avó. O pilar moral. O repositório do silêncio. Eles a tocaram. E ao fazerem isso, eles não apenas cortaram o último fio de silêncio, eles declararam guerra. Bruno e Sofia não estão mais desenterrando o passado. O passado está ativo e está caçando-os. A voz de Francisca vai tremer ao narrar esta parte. E isso é bom. O nó do silêncio. Parte 4. O mundo de Sofia se resumiu a um ponto. O som agudo em seus ouvidos abafou seus próprios gritos. Avó, por favor.
Ela caiu de joelhos ao lado do corpo caído, suas mãos tremendo tanto que ela mal conseguia sentir o pulso. Estava lá, fraco, ritmado como um pássaro assustado. Não, 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 não. Ela pegou o celular, os dedos escorregando na tela, discando 192. A voz dela saiu quebrada, um pedido de socorro enquanto ela olhava para o caos da sala. A caixa de metal estava aberta. A foto rasgada tinha sumido. Eles não vieram apenas para assustar. Eles vieram para apagar, para roubar a única prova visual de que as duas famílias um dia estiveram juntas. A avó não foi atacada por um ladrão comum. Ela foi silenciada. De novo. Enquanto os paramédicos colocavam sua avó em uma maca, um deles olhou para o hematoma escuro em sua têmpora. Ela não caiu sozinha, menina. Sofia sabia. O silêncio na ambulância era mais alto do que a sirene. O nó não era mais uma metáfora, era o aperto em seu peito, sufocando o ar. Enquanto isso, no 50º andar, o penthouse de Bruno era um centro de guerra digital. A gravação de áudio da voz de Sofia lendo o diário tocava em loop em seu sistema de som, uma oração fantasma. Eu fui empurrado. Que Deus tenha piedade da alma dele. Meu pai mentiu, disse Bruno para a sala vazia. Ele estava cavando. Os arquivos selados que ele encontrou antes eram apenas a primeira camada. A fachada. Ele pensou na frase do pai, como teu avô fez. Ele quase nos custou tudo por causa daquele projeto idiota e do sócio sentimental. O avô, não o pai. Bruno mudou sua busca. Ele não procurou os arquivos da empresa. Ele procurou os arquivos pessoais de seu avô, que estavam armazenados em um servidor privado que a empresa mantinha offline por motivos fiscais. Ele levou 10 minutos para quebrar a criptografia. O que ele encontrou não foi um diário de negócios. Foi um cofre, e-mails antigos, digitalizações de contratos, e um arquivo de áudio de um ditafone. Bruno clicou. A voz que ouviu era mais velha, mais cansada. Era seu avô. Áudio do avô. E ele não entende. O garoto. Meu próprio filho. Um suspiro trêmulo. Ele acha que estou sendo fraco. Ele acha que o sócio. O nome do avô de Sofia é um tolo. Mas o terreno não é estável. O projeto de avô de Sofia era a única maneira. Meu filho quer cortar custos. Ele quer o lucro agora. Ele está me ameaçando. Tirando meu controle. O áudio corta com um barulho asterisco. Bruno sentiu o sangue gelar. Ele cruzou as datas. O avô de Sofia morreu. 6 meses depois, seu próprio avô morreu de um ataque cardíaco súbito. E quem assumiu o controle total da empresa, fundindo as duas participações? O pai dele. Não foi um assassinato. Foram 2. O avô de Bruno não era o vilão. Ele era a outra vítima. O sócio sentimental era ele. O nó do silêncio não era sobre uma família. Era sobre 2. Ambas destruídas pelo mesmo homem. No momento dessa realização, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Bruno? A voz de Sofia era um sussurro aterrorizado. Sofia, onde você está? Você está bem? Eu estou no Hospital Santa Maria. Minha avó. Bruno, eles a atacaram. Na nossa casa. Eles levaram a foto. Eles tentaram. Ela engasgou, uma soluço de pânico. Bruno fechou os olhos. A culpa o atingiu como uma força física. A ligação dele para o pai. As perguntas dele. Isso o alertou. Ele causou isso. Eles sabem que você sabe, disse Bruno, a voz urgente. Você não está segura aí. Eles sabem que você é a última ponta solta. Eu não posso deixá-la. Chorou Sofia. Ela é tudo que eu tenho. Você não pode ajudá-la se estiver morta, Sofia. Ele agarrou as chaves do carro. Eu vou te buscar. Eu descobri. Meu avô, ele estava do lado do seu. É o meu pai. Ele matou os 2. O silêncio do outro lado da linha foi total. Sofia, ele perguntou. Ele está aqui, ela sussurrou, a voz quase inaudível. O quê? Meu pai? Eu não sei. Um homem, de terno, no fim do corredor. Ele está me observando. Ele está ao telefone. Oh meu Deus, Bruno, ele está vindo para cá. Corra, Sofia. Ele gritou, correndo para o elevador. Corra para a capela do hospital. Agora. Não fale com ninguém. Eu estou a 5 minutos. Sofia desligou. Ela olhou para o fim do corredor. O homem de terno começou a andar rápido. Ela se virou e correu, desaparecendo na ala oposta, o som de seus tênis no linóleo o único sinal de sua fuga. A câmera foca no homem de terno. Ele olha para onde ela desapareceu, e levanta o telefone ao ouvido. Ela fugiu. Mas o hospital está cercado. Ela não vai sair daqui. Corte para o mosteiro. O céu no leste está começando a ficar cinza.
O primeiro raio de sol da manhã atinge o topo da torre da biblioteca. O som de motores a diesel. O rugido metálico de esteiras de trator. A primeira escavadeira, uma besta amarela gigante, para em frente aos portões de ferro torcidos. A demolição ia começar. O corredor do hospital era um túnel branco e estéril, e o som dos passos do homem de terno era o único barulho. Clique, clique, clique. Metódico. Inescapável. Sofia correu. Ela não olhou para trás. Ela correu na direção da placa capela. O ar queimava em seus pulmões, o cheiro de antisséptico sufocando o ar. Ela irrompeu pela porta da capela e a fechou, o clique da fechadura parecendo um tiro no silêncio. Era pequena, escura. O único refúgio era um confessionário de madeira escura em um canto. Ela mergulhou para dentro, fechando a cortina de veludo pesado, e encolheu-se na escuridão, pressionando a mão contra a boca para abafar sua própria respiração. O silêncio. 1, 2, 3 segundos. A porta principal da capela se abriu com um rangido lento. O clique dos sapatos no piso de pedra. Ele estava dentro. Ele estava procurando. O celular de Sofia vibrou na mão dela, no modo silencioso. Uma mensagem de Bruno. Onde? Ela não podia responder. Seus dedos congelaram. Eu sei que você está aqui, Sofia. A voz do homem era calma, quase gentil, o que a tornava ainda mais aterrorizante. O seu amigo Bruno cometeu um erro ao ligar para o pai. Ele acelerou as coisas. Nós só queríamos o diário. Agora você é uma ponta solta. Os passos pararam, bem ao lado do confessionário. O coração de Sofia parou. Ela podia sentir o cheiro da colônia cara dele através da cortina. Seu avô cometeu o mesmo erro, sussurrou o homem. Ele também não soube a hora de ficar em silêncio. A cortina de veludo começou a ser puxada. Bring! Um som ensurdecedor, estridente, explodiu no corredor. Um alarme de incêndio. O homem parou. Uma luz vermelha estroboscópica inundou a capela. Que diabos? Ele rosnou distraído. No momento de hesitação dele, Sofia explodiu para fora do outro lado do confessionário. Ela não correu para a porta principal. Ela correu para a porta lateral marcada como sacristia. O homem, pego de surpresa, gritou, mas o barulho do alarme e o bip dos sprinklers começando a jorrar água o engoliram. Sofia correu pelos corredores agora caóticos. Enfermeiros e pacientes saíam dos quartos. O alarme era falso, mas o pânico era real. Perto da entrada principal, em meio ao caos dos sprinklers, ela ouviu. Bruno. Ele não estava fugindo. Ele estava parado ao lado do alarme de incêndio que acabará de acionar, o rosto molhado, os olhos cinzentos varrendo a multidão, procurando por ela. Seus olhares se encontraram. Sofia, ele gritou. Ele não a puxou. Ele a empurrou para a frente dele, em direção à saída, protegendo-a com o próprio corpo. Eles passaram pela porta giratória e saíram para o ar frio da manhã. O céu estava cinza-chumbo. Ele está vindo. Ela ofegou. Eles correram para o carro de Bruno, um sedã de luxo escuro e potente. No momento em que entraram, o homem de terno apareceu na porta do hospital. Ele não correu. Ele os observou, a água pingando de seu terno caro. Ele não sacou uma arma. Ele sacou o celular. Ele tirou uma foto nítida de Bruno e Sofia juntos no carro. A prova da traição do filho. Ele enviou a foto e fez uma ligação. Eles estão juntos. O filho está com ela. Bruno arrancou com o carro, os pneus cantando no asfalto molhado. Ele nos viu, disse Sofia, olhando para trás. Ele não estava tentando nos parar, disse Bruno, a voz dura, os nós dos dedos brancos no volante. Ele estava confirmando a ordem. Para o meu pai. Ele bateu no console. Eu sou um idiota. Eu ligar para ele. Eu alertei. Eu coloquei sua avó em perigo. O que nós fazemos, Bruno? Ela perguntou, o tremor em sua voz incontrolável. Polícia. Não, ele riu, um som seco. Meu pai é a polícia desta cidade. Ele é o banco. Ele é a prefeitura. Ele dirigiu, rápido, saindo das ruas principais, entrando em becos, garantindo que não estavam sendo seguidos. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Bruno não respondeu por um momento. O relógio no painel marcava 6h45 da manhã. O sol estava nascendo. Meu pai quer apagar a história, disse Bruno, os olhos fixos na estrada. Ele quer enterrar o mosteiro, enterrar o nome do seu avô, e fingir que tudo começou com ele. Ele fez uma curva fechada, o motor rugindo. Bruno, para onde estamos indo? Ela gritou, assustada com a velocidade. Ele acha que o poder dele vem do dinheiro, do silêncio. Bruno olhou para ela, e pela primeira vez ela viu o verdadeiro poder em seus olhos cinzentos. Uma fúria fria. Mas o nosso poder é a luz. O que isso quer dizer? Ele vai demolir o mosteiro hoje.
Ele acha que vai ser um dia silencioso. Mas e se não for? Disse Bruno. Ele pegou o celular, discando um número de sua lista de contatos. Quem você está ligando? Perguntou Sofia. Meu pai tem a polícia e os políticos. Ele sorriu um sorriso sombrio. Eu tenho a imprensa. A repórter de fofocas que mais odeia minha família no mundo. O mestre das 7 bate a mão na mesa. O som é final. O SS é o som do motor a diesel da escavadeira ligando. O som da verdade sendo engolida pela máquina. O tempo do sussurro acabou. O tempo do silêncio acabou. Agora é o som do escândalo. É o rugido da mídia. A única coisa mais rápida que uma escavadeira é a notícia. A voz de Francisca não deve ser apenas narrativa, deve ser um boletim de última hora. O nó do silêncio. Parte 6. O sedã de luxo cortava o tráfego da manhã de São Paulo. Mas agora não era mais um carro de fuga, era uma carruagem de guerra. Que repórter? Perguntou Sofia, agarrando-se ao assento. O hospital e o homem de terno pareciam um pesadelo distante. A realidade agora era o relógio no painel. 7h03. Raquel Lins, disse Bruno, o celular pressionado contra a orelha enquanto chamava. Ela passou os últimos 5 anos tentando provar que minha família é corrupta. Ela odeia meu pai. E ela odeia o fato de eu nunca ter dado uma entrevista a ela. O telefone foi atendido. Bruno. Que honra. Decidiu confessar seus pecados imobiliários logo cedo? A voz da mulher era rouca, cheia de sarcasmo e fumaça de cigarro. Raquel, disse Bruno, a voz firme, sem rodeios. Estou te dando sua carreira em uma bandeja de prata. E você tem exatamente 30 minutos para decidir se vai pegá-la. Houve um silêncio do outro lado. O sarcasmo desapareceu. Estou ouvindo. O fundador do meu império, meu pai. Ele não é um gênio dos negócios. Ele é um assassino. Outro silêncio. Mais pesado. Continue, disse Raquel, e Sofia podia ouvi-la digitando furiosamente. Ele matou 2 homens pelo terreno do Mosteiro de São Bento há 40 anos. O sócio dele e o meu próprio avô. E agora ele está no local com escavadeiras para demolir a cena do crime e todas as provas restantes. Neste exato minuto. Isso é uma acusação pesada, Bruno. Você está traindo seu pai por quê? Briga de herança? Bruno olhou para Sofia. Ela o observava, o rosto pálido, mas os olhos cheios de uma nova força. Eu estou com a neta do homem que ele matou, disse Bruno. Ela tem o diário dele. E eu tenho o áudio do meu avô. A demolição não é um negócio imobiliário. É destruição de provas. E minha família acabou de tentar matar a avó dela para silenciá-la. Onde? A voz de Raquel era agora um tiro. Mosteiro de São Bento. Agora, Raquel. Ele desligou. Ela vem? Perguntou Sofia. Ela e todos os caminhões de satélite que ela conseguir encontrar, disse Bruno. Mas ela não vai parar a demolição. Apenas testemunhar. Enquanto isso, em uma sala de controle improvisada em um trailer de luxo estacionado a um quarteirão do mosteiro, o pai de Bruno tomava seu café expresso. Ele estava impecável em um terno de construção feito sob medida. O homem de terno do hospital estava ao seu lado. Ele ligou para a Lins, disse o homem de terno, lendo uma interceptação no tablet. Eles estão a caminho. O pai de Bruno não pareceu surpreso. Ele deu um gole no café. Patético, disse o pai. Ele sempre foi sentimental, como o avô. Ele acha que a imprensa vai me parar? Senhor, a publicidade. A publicidade é controlável, disse o pai. Ele pegou seu próprio telefone. Não ligou para um repórter. Ligou para seu chefe de segurança. O perímetro. Fechem. Ninguém entra. Nem a imprensa. E o meu filho, se ele aparecer, trate-o como um invasor. Ele se virou para o homem de terno. E a velha? Ainda na UTI. Em coma induzido. Bom, ela fica assim. Para sempre. Ele se virou para a janela do trailer, que dava para o mosteiro. O sol da manhã batia na torre. Eu esperei 40 anos para corrigir este erro, ele sussurrou. Eu não vou ser parado pelo fantasma de um tolo e pelo meu próprio filho fraco. Ele pegou o walkie-talkie. Comecem. O carro de Bruno parou bruscamente a 2 quarteirões de distância. O caminho estava bloqueado. Não pela polícia. Por seguranças privados. Dezenas deles, de ternos pretos, bloqueando a rua. Merda, rosnou Bruno. Ele antecipou. O que nós fazemos? Perguntou Sofia, o pânico voltando. Ela podia ouvir, fracamente, ao longe. O som. Um rugido baixo e metálico. O som das escavadeiras. Nós corremos, disse ele. Eles saíram do carro. E no final da rua eles viram uma van de reportagem da TV, sendo barrada pelos seguranças. Raquel Lins estava saindo da van, gritando com um dos guardas. Raquel, gritou Bruno. Raquel se virou.
Seus olhos se arregalaram. Ela viu Bruno e Sofia. Ela viu a história. É ele, o herdeiro. Com a garota, ela gritou para seu cinegrafista. A câmera se virou para eles. Uma luz vermelha se acendeu. Eles estavam ao vivo. Senhor Ventura, ela gritou, correndo em direção a eles com o microfone em punho. O que seu pai está escondendo? Ele está escondendo isto. Gritou Sofia, correndo para a câmera, a exaustão e o medo dando lugar a uma fúria justa. Ele está escondendo o assassinato do meu avô. Ele está demolindo as provas agora. O primeiro estrondo ecoou pela rua. Um som de pedra se partindo. Sofia gritou. Ela olhou para o fim da rua. A primeira escavadeira tinha atingido o muro externo da biblioteca. Um pedaço da história desabou em uma nuvem de poeira. Não, ela gritou. Ela começou a correr em direção ao bloqueio de seguranças. Sofia, não, gritou Bruno, correndo atrás dela. O primeiro impacto silenciou a rua. O som do muro da biblioteca desabando foi um grito de pedra. Não, o grito de Sofia foi animal. Não foi um grito de medo, foi um grito de guerra. Ela não parou. Ela correu direto para o cordão de seguranças. Eles eram montanhas de ternos pretos. O primeiro que a viu estendeu o braço, uma parede de músculos. Afastem-se. Área privada. Eles estão destruindo as provas. Sofia gritou, batendo contra o peito dele inutilmente. Nesse momento, Raquel Lins e seu cinegrafista chegaram, colados neles. A luz vermelha da câmera era um olho faminto. Solte ela! Gritava Raquel, enfiando o microfone na cara do segurança. O mundo está assistindo. Qual é o seu nome? Você é cúmplice de destruição de provas? O segurança hesitou. O flash da câmera. A acusação. Bruno chegou logo atrás, ofegante. Ele não tentou lutar. Ele fez algo mais inteligente. Ele se colocou entre Sofia e o guarda, mas de frente para a câmera. Meu nome é Bruno Ventura, ele anunciou, a voz ressoando com uma autoridade que ele não sabia que possuía. Eu sou o herdeiro deste grupo, e o que meu pai está fazendo é ilegal. Foi uma bomba nuclear, ao vivo. O cinegrafista deu um zoom no rosto de Bruno. Raquel colocou o microfone na boca dele. O que você está dizendo, Bruno? Que seu pai é um criminoso. Estou dizendo que ele está com medo, disse Bruno, olhando diretamente para a lente. Porque ele sabe que o diário que a Sofia tem é real. Ele sabe que o áudio do meu avô é real. Ele sabe que a polícia está a caminho com o mandado judicial que eu pedi. Uma mentira. Mas uma mentira brilhante. No trailer de luxo, o pai de Bruno assistiu à transmissão em uma tela de plasma. A xícara de café em sua mão tremeu. Ele a esmagou contra a parede. O traidor. Ele rugiu. O moleque sentimental. Ele está blefando. Senhor, disse o homem de terno, pálido. A polícia, se ele realmente ligou. Ele não ligou, rosnou o pai. Ele não teve tempo. Ele pegou o walkie-talkie. A fachada de controle se foi. Restava apenas o monstro. Derrubem a torre. Agora. Enterrem tudo. Eu não me importo com a imprensa. Eu pago a multa. Derrubem. Do outro lado da rua, o rugido da segunda escavadeira, a maior, ganhou vida. O som fez o chão tremer. O operador, protegido por vidros blindados e fones de ouvido com cancelamento de ruído, recebeu a ordem. A gigantesca garra de metal da máquina começou a se mover. Ela não estava indo para o muro. Estava indo para a torre principal da biblioteca. O local exato onde o andaime do avô de Sofia ficava. Sofia viu. Seu sangue gelou. Não. Bruno, é ali. Eles vão derrubar a torre. O diário. O diário menciona a fundação. A prova. Os seguranças, ouvindo a ordem em seus fones de ouvido, empurraram Bruno e Raquel para trás. A ordem de derrubar tudo era clara. Mas Sofia viu que eles não viram. Enquanto o primeiro muro caía, ele revelou algo que estava escondido por décadas. Uma pequena caixa de metal, uma caixa de força antiga, na base da torre. Exatamente onde o diário dizia que a chave estava. A prova está lá, ela gritou. Ela não podia esperar. O mundo estava assistindo, mas a máquina era mais rápida. Em um movimento que ninguém esperava, ela mergulhou. Ela não foi contra os seguranças. Ela passou por baixo do braço de um deles, por baixo da barreira de isolamento e correu. Ela correu para dentro do canteiro de obras. Sofia! O grito de Bruno foi de puro terror. Meu Deus! A garota entrou. Gritou Raquel para a câmera. Parem as máquinas! Parem as máquinas! O cinegrafista correu atrás dela, capturando tudo. Sofia corria sobre o entulho. A poeira cegava. O rugido da escavadeira era ensurdecedor. Ela estava correndo em direção à torre. O operador da máquina não a viu. Ele estava focado no ponto de impacto. A gigantesca garra de metal subiu, bloqueando o sol da manhã.
Ela parou no ar por um segundo, pronta para o golpe fatal na torre. E Sofia estava bem debaixo dela. O mestre das sete levanta-se bruscamente. O roteiro treme em sua mão. O SS não foi um sussurro. Foi o silvo do ar sendo cortado pela garra de metal. O momento. Aquele único segundo que define uma geração. O mundo assiste ao vivo sem respirar. A poeira, o sol, o metal. A voz de Francisca não pode narrar. Ela deve gritar. A parte 8 não é um final. É a detonação. O nó do silêncio. Parte 8. O tempo parou. O universo se contraiu aquele pátio de demolição. Lá em cima na cabine, o operador, com os olhos fixos na marca da torre que lhe foi ordenado destruir, não viu a garota. Ele estava isolado pelo vidro, pelo barulho do motor, pela obediência cega. Cá embaixo, Raquel Lins gritava para a câmera: ele vai matá-la. Ao vivo. Estamos ao vivo. Alguém pare aquela máquina. Os seguranças treinados para conter pessoas não máquinas congelaram. Era tarde demais. No trailer, o pai de Bruno observava a transmissão. Um sorriso fino, quase imperceptível. O problema seria resolvido. Um acidente trágico. Ao vivo. Incontestável. Mas ele se esqueceu do seu próprio sangue. Bruno não gritou. Ele não implorou. Ele agiu. No segundo em que Sofia mergulhou para baixo da barreira, ele a seguiu. Ele não era um restaurador. Ele era um homem que entendia de máquinas. Enquanto Sofia corria em direção à torre, Bruno correu em direção ao monstro que a caçava. Sofia, seu grito foi engolido pelo motor. Ele pulou na esteira da escavadeira. Os seguranças gritaram, mas não o seguiram. Ele escalou a lateral da máquina como um homem possuído, a adrenalina lhe dando uma força que ele não sabia ter. O operador, sentindo o solavanco, mas focado na ordem, começou a puxar a alavanca final. A garra de metal de 10 toneladas começou sua descida. Sofia, de costas para a morte, alcançou a torre. Ela viu a caixa de força que o diário mencionava. Era a prova. Ela bateu nela com as mãos. Estava selada pelo tempo. Não, Bruno rugiu. Ele alcançou a cabine. A porta estava trancada. Ele não hesitou. Ele deu um soco no vidro lateral da cabine, não com a mão, mas com o cotovelo, usando todo o peso de seu corpo. O vidro de segurança não quebrou, mas estalou. Ele bateu de novo. O operador finalmente virou a cabeça. Ele viu o rosto. Não era um invasor. Era o filho do chefe. O herdeiro. E seu rosto era uma máscara de terror primordial. O operador olhou para onde Bruno olhava. E ele a viu. Ele soltou a alavanca como se ela estivesse em chamas. A garra, com um gemido ensurdecedor de hidráulicos e freios, parou. Ela parou a menos de 1 metro da cabeça de Sofia. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer explosão. A poeira começou a baixar. O motor da escavadeira engasgou e depois funcionou em marcha lenta. Sofia, sentindo a sombra e o vento da garra, virou-se lentamente. Ela olhou para cima, para o metal, depois para o lado. Para Bruno, agarrado à lateral da cabine, o braço sangrando por causa do vidro. Raquel Lins e seu cinegrafista invadiram o local. A câmera estava focada em Sofia, tremendo sob a garra, e em Bruno, o salvador. Ele a salvou. Raquel sussurrou para o microfone, a voz embargada. O filho salvou a vítima de seu próprio pai. No trailer, o pai de Bruno jogou o monitor no chão. A fachada se foi. O monstro estava solto. Ele saiu do trailer, marchando em direção ao local, gritando: "O que você fez? Seu moleque traidor! Você arruinou tudo!" Ele parou no meio do pátio. A polícia, alertada pela transmissão ao vivo, começava a chegar, as sirenes agora audíveis. Mas Sofia não estava olhando para ele. Ela não estava olhando para Bruno. Ela estava olhando para a caixa de força. "Não abre", ela disse, a voz rouca. Bruno pulou da máquina e correu até ela, o terno rasgado, o sangue escorrendo pelo braço. "Sofia!" "Bruno, não abre", ela chorou frustrada, batendo na caixa de metal enferrujada. O pai deles riu, um som áspero. "É claro que não abre, sua tola. É uma caixa vazia. Meu avô era um idiota, mas não era tão estúpido." "Não", sussurrou Sofia. Ela olhou para as palavras no diário, agora gravadas em sua mente. "A chave não está na caixa. Está na fundação. O solo não aguentaria." O solo. Ela olhou para baixo. A base da torre, onde a escavadeira bateu. O concreto estava rachado. "Bruno", ela disse, apontando. "O concreto." Bruno entendeu. Ele pegou um pedaço de vergalhão quebrado do chão. Ele o enfiou na rachadura. "Me ajude." Eles forçaram. O concreto, envelhecido e mal feito como o diário dizia, cedeu. Eles não encontraram um diário. Eles não encontraram uma foto. Eles encontraram ossos. Pequenos ossos. Uma mão. E um anel de sinete.
Não eram os ossos do avô de Sofia. Meu Deus, sussurrou Bruno, reconhecendo o brasão no anel. Avô. O pai dele parou de rir. Não foi um duplo assassinato. O pai de Bruno matou o avô de Sofia. E o avô de Bruno, ele nunca fugiu. Ele foi enterrado ali, pelo próprio filho. O nó do silêncio não era um segredo. Era uma tumba. Raquel Lins, com o cinegrafista focado, se aproximou. A câmera deu um zoom no anel na mão esquelética. O pai de Bruno olhou para o buraco, para os ossos de seu pai, para seu filho e para a garota. Ele se virou. E pela primeira vez ele começou a correr. O som na manhã seguinte não era o de escavadeiras. Era o silêncio. Um silêncio pesado, vigiado por dezenas de viaturas policiais. O mundo assistiu ao vivo. E o mundo não perdoou. Uma semana depois, a capa de todas as revistas e o tópico principal de todos os telejornais pertencia a Raquel Lins. A manchete era simples e brutal. O nó do silêncio. O império construído sobre ossos. A transmissão ao vivo de Bruno e Sofia não apenas interrompeu uma demolição, ela derrubou uma dinastia. O pai de Bruno, o homem que fugiu da própria cena do crime, foi preso no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar em um jato particular para um país sem tratado de extradição. A foto dele, algemado, substituiu a foto de seu império. O homem de terno foi preso no hospital, tentando escapar pela ala de serviço. O Império Ventura, construído sobre uma tumba, ruiu em horas. As ações viraram pó. 3 semanas depois. Quarto de hospital. Dia. O sol entra pela janela. O cheiro não é mais de antisséptico, mas de flores. A avó de Sofia está sentada em uma cadeira de rodas, olhando pela janela. Ela está mais magra, mais frágil, mas seus olhos estão ferozes como sempre. Ela acordou do coma 2 dias após a prisão do pai de Bruno, como se o nó que aprendia a inconsciência tivesse finalmente se rompido. A porta se abre. Sofia entra, trazendo um copo de água. Eles dizem que você talvez tenha alta na sexta, diz Sofia, a voz suave. Eu não vou a lugar nenhum até que você me responda, diz a avó, sem se virar. Responder o quê, vó? O rapaz. O filho. Bruno. A avó se vira, seus olhos negros fixos em Sofia. Ele está lá fora. Eu o vejo. Todos os dias. No jardim do hospital. Ele não entra. Ele apenas espera. Sofia baixa os olhos. É complicado. Não, diz a avó. Não é. Eu passei a vida inteira odiando um nome. Odiando um fantasma. Ela estende a mão e segura a de Sofia. A mão dela está trêmula, mas forte. O sangue dele é o sangue do assassino, sim. Mas o coração dele é o do avô. O sócio sentimental. O homem que também foi traído. Lágrimas brotam nos olhos de Sofia. Eu te disse para ficar longe dele, continua a avó. Eu estava errada. O nó do silêncio era meu. Era o meu fardo. Não o seu. Não deixe meu ódio antigo estragar a sua primeira chance de algo real. A avó aperta a mão dela. Agora vá. Diga a ele que ele pode parar de estragar as flores do jardim e subir para tomar um café. Mosteiro, dia. O local não é mais um canteiro de obras. É um sítio arqueológico. As máquinas barulhentas se foram. Agora, há arqueólogos forenses, trabalhando com pincéis. O local foi interditado. Não para demolição, mas para preservação. Sofia está parada do lado de fora do portão, olhando. O diário do avô, agora uma prova do Estado, foi devolvido a ela, devidamente catalogado. Ela ouve passos atrás dela. É Bruno. Ele parece cansado. Ele não usa mais ternos de luxo, mas um jeans e uma camisa simples. Ele não é mais o herdeiro de um império, é apenas um homem. Eles ficam em silêncio por um momento lado a lado, olhando para o local que uniu e quase destruiu suas famílias. Meu pai se recusou a falar, diz Bruno, a voz baixa. Mas o áudio do meu avô e os ossos, eles não precisam da confissão dele. Eu sinto muito, Bruno, pelo seu avô, e eu sinto pelo seu, ele responde. Ele se vira para ela. O que você vai fazer agora? A prefeitura, eles me ofereceram o cargo de curadora do local, diz Sofia. Eles não vão mais demolir, vão transformar em um memorial. Um museu da história da cidade. A história real. Um memorial. Bruno sorri, um sorriso triste, mas genuíno. Isso é bom. E você? Ela pergunta. Eu não sei, ele admite. O nome Ventura está manchado. O dinheiro está todo congelado. Eu não tenho nada. Você não tem nada, repete Sofia. Ou você está finalmente livre. Ele a encara, os olhos cinzentos não mais tempestuosos, mas calmos. Ainda sinto que te conheço. E eu a você, ela sussurra. Ele estende a mão. Não para agarrá-la, não para puxá-la. Apenas uma oferta. Sofia olha para a mão dele. Ela olha para o local do crime. E ela olha para a avó, que lhe deu permissão.
Ela coloca a mão dela na dele. Não é mais o toque acidental e febril da tempestade. É uma escolha. Calma. Deliberada. A voz de Francisca retorna suave sobre a imagem deles de mãos dadas, olhando para o futuro. Narração. Por 40 anos, um nó de silêncio foi apertado pelo ódio e pela mentira. Um nó que sufocou duas famílias. Mas o nó não resistiu à verdade. E na poeira do passado, onde duas almas deveriam estar para sempre amaldiçoadas, elas finalmente encontraram o começo.